16 de julho de 2024. Felipe 46. Bora curtir e compartilhar, pessoal. Felipe, é com você. Saudações ursalinas! Terça sem ter sol. Se a segunda deu preguiça de sair da cama, especialmente se está friozinho onde você mora, imagine a terça-feira, né? Mas já passou a segunda, tem a terça-feira e vem mais dias por aí, pois afinal é um dia de cada vez. E para a gente fazer bem esse dia, um ditado asteca. Para conversar, pergunte primeiro e depois ouça. Infelizmente, a gente tem vivido uma época em que as pessoas querem falar, mas não querem escutar. E é importante que a gente escute mais do que fale. Não é à toa que temos 2 ouvidos e uma boca, exatamente para aprendermos a processar, porque afinal, entre os ouvidos e a boca temos um cérebro para processar tudo aquilo que a gente escuta, além dos olhos que a gente vê. Para quem acredita, temos uma sabedoria divina nesse projeto. Mas é importante a gente pensar o que a gente faz com o que a gente vê, com o que a gente escuta, para a gente falar apenas o necessário. Hoje é dia de quê? Hoje é dia do comerciante. Basicamente, pessoas que trabalham no comércio, especialmente na venda e nos produtos e serviços, sendo que aqui consideramos comerciante aquelas pessoas que são proprietárias de lojas. O dia foi considerado um dia oficial a partir de 26 de outubro de 1953, a partir da criação da Lei 2048, que homenageia o nascimento de José Maria da Silva Lisboa, mais conhecido por Visconde de Cairu, patrono do comércio brasileiro. Uma das principais ações dele foi aconselhar o rei português Dom João VI a assinar a Carta Régia de 28 de janeiro de 1808, abrindo os portos brasileiros ao comércio exterior. E tendo medo ou não, hoje é Dia Mundial da Cobra e das Serpentes. Elas possuem um importante papel no equilíbrio ambiental. Como todos sabemos, existe uma espécie de ciclo dentro do ecossistema em que as cobras controlam roedores e pragas. Afinal, cobra é predadora de roedores, anfíbios e invertebrados. Ter sol. Tradicionalmente, a nossa economia está dividida em 3 setores. O setor chamado primário envolve a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O secundário envolve a indústria e o terciário, serviços prestados nas mais diversas áreas e também as atividades comerciais. É interessante essa divisão porque muitas vezes se dá a ideia de que uma surgiu depois da outra, sendo que, a rigor, a atividade industrial seria mais recente, pois a atividade comercial tem de tempos muito antigos, a ponto de ter se perder ao longo da história. Porque, antes de mais nada, as relações que existem entre os povos começaram com relações comerciais, ainda que muitas dessas relações tenham acontecido por invasões e escravizações, ou seja, todas as formas de exploração, que hoje são basicamente na base do salário, muitas vezes não muito bom para quem é trabalhador e para os lucros que muitas vezes são remetidos às pessoas que são as donas dos meios de produção. E existe uma categoria que fica em meio termo, que dentro da visão marxista seria o pequeno burguês, que é aquele que é dono do negócio, mas também trabalha no próprio negócio. Então a gente tem umas situações bastante complexas quando lidamos com isso. E mesmo se falando de questões extrativistas, quando ocorre a venda desses produtos que foram colhidos, assim como, por exemplo, a pecuária que vende carnes e leites, nós temos também um processo de comércio.
E é importante que a gente saiba a necessidade que nós temos dessa troca, a ponto de saber como isso funciona. E que isso também acaba indo para o lado religioso quando fazemos promessas ou oferendas para determinadas entidades de nível espiritual. Tudo acaba sendo, no fundo, uma relação de troca, que é uma relação em que todas as pessoas deveriam sair lucrando. Algo que nem sempre é tão simples, visto que nem sempre as relações são muito favoráveis, seja de um lado, seja de outro. Infelizmente, quando vamos para a área econômica, é muito complicado a gente medir até que ponto que as coisas estão realmente caminhando em nível satisfatório para todo mundo. Mas é importante que quem seja dono do meio de produção tenha consciência disso e quem realiza a compra, o serviço ou algo semelhante saiba lidar com essa situação a fim de não ser prejudicado nessas relações. E pensando na questão macroeconômica, hoje a gente tem setores muito financiarizados, em que o comércio hoje acaba sendo a relação de troca de dinheiro por dinheiros mais lucrativos, moedas que muitas vezes são virtuais, pois não tem a base física como nós imaginávamos há muitos anos. E o resultado acaba sendo um acúmulo maior de capital de um lado em detrimento do outro, que continua lutando com trabalhos muitas vezes desgastantes e muito pouco lucrativos. Para muitas pessoas, o sonho seria o empreendedorismo geral, com todo mundo empreendendo. Só se esquece que quem empreende vai empreender para quem? São coisas que a gente precisa realmente analisar para não cair em esparrelas e discursos vazios, que no final das contas só servem para alimentar pessoas que fingem orientar e se esquecem que o mundo não é uma planilha de Excel. O mundo é composto de seres humanos com todas as suas potencialidades, todas as suas capacidades, mas também as suas limitações. Então, que todo mundo que olha pelo lado econômico, desde o comerciante ao comerciário, desde o consumidor àquela pessoa que infelizmente não tem como consumir nada, pensemos na melhor maneira de gerir a economia para que todo mundo saia ganhando. Filipe 46. Deixo aqui agora minhas despedidas ursalinas e até o próximo Filipe. Na mitologia greco-romana, a figura da serpente surge com Asclépio, Esculápio, associada à cura, símbolo da medicina e da sabedoria. Por outro lado, no mito de Laoconte, sacerdote de Apolo, deus do Olimpo, a desobediência ao deus faz com que o mesmo envie duas grandes serpentes a fim de matar Laoconte. A partir disso, a serpente representa um animal. Aliás, o grande herói da mitologia grega, Hércules, enfrentou o monstro Hidra, animal com corpo de dragão e 9 cabeças de serpente. Na mitologia nórdica, Jormungand é conhecido como a serpente de Midgard, filho de Loki, deus gigante do fogo, da trapaça, da magia, e de Angurboda, deusa do medo. Odin, deus da sabedoria e da guerra, rapta seus 3 filhos Fenrir, Jormungand e Ré, de modo que lança Jormungand no oceano e, desde então, adquire uma forma figurada numa serpente gigante que envolve todo o mundo e também engole sua própria cauda, como Ouroboros. A imagem de Ouroboros é aquela que engole sua própria cauda, formando um círculo, representando o cosmos, a totalidade, a energia cíclica. No hinduísmo, no budismo e na yoga, a serpente representa a força vital, a cura, bem como a energia cósmica e sexual, associada ao Kundalini, energia física e espiritual concentrada na base da coluna, sendo a espinha dorsal a representação da serpente, energia que chega até a cabeça, trazendo a cura e o equilíbrio cósmico. Da mesma maneira, no xamanismo, a serpente, animal que troca a sua pele, é considerado o devorador de doenças, e por isso, simboliza a cura, a sensualidade e também a vitalidade e a sabedoria. Para os astecas e os toltecas, povos mesoamericanos, a imagem de Quetzalcóatl é representada por uma serpente com penas, no espanhol, serpiente emplumada, a divindade mais importante
do elemento água, da vida e da renovação. Além disso, representa a energia e a força. No horóscopo chinês, considerado um signo yin na Terra, a escuridão, a noite, a lua, a serpente designa pessoas com personalidades criativas, bastante cautelosas e responsáveis, além de apresentarem grande sensualidade. Por outro lado, as pessoas regidas por esse signo podem ser demasiado misteriosas, inseguras e desconfiadas. Na mitologia iorubá da Nigéria e do Bini, que originou a religião do candomblé no Brasil, a serpente é o símbolo do orixá do movimento contínuo, ou Xumaré, responsável por ligar o seu mundo sagrado à terra, mundo profano. E vocês achando que a gente ia falar bobagem, né? Depois de El Chan e do Viagra, o pessoal só quer fazer a cobra subir. Mas subir para onde? Ela tem asas por acaso? Não, mas os donos dos meios de produção das serpentes acham que os preços delas têm. Carla Pérez nos socorra.